Até hoje, ainda estamos tentando lidar com o fato de tê-la perdido. O que eu citei é um trecho do prefácio da biografia da princesa Diana, que foi escrita pelo jornalista Andrew Morton. Ela é baseada em depoimentos gravados escondidos pela própria Diana. Ela fez isso porque, obviamente, a coroa não permitiria que nada fosse publicado sem uma aprovação prévia. Quando tem essa borda, quer dizer que é a Diana contando a história dela. Quando está normal, sem as bordas, é o jornalista contando. E é possível escutar essas gravações no documentário disponível na Disney Plus. A Diana foi uma mulher que aos 19 anos se tornou a princesa de Gales e possível futura rainha da Inglaterra. A vida privada que ela tinha foi tomada tanto pela responsabilidade do cargo, quanto pelas mídias que passaram a persegui-la constantemente. Obviamente, a Diana teve dificuldade em lidar com a situação, então ela começou a ser vista pela coroa como um problema. O lado público era muito diferente do privado. O público queria uma princesa de contos de fadas. Dentro do sistema, eu era tratada de uma forma muito diferente, como se fosse esquisita. Então eu achava que não era suficientemente merecedora. Mas isso só por parte da família real, porque ela foi e ainda é muito amada pelo povo. Uma curiosidade é que o povo continuou chamando ela de princesa, mesmo após o divórcio com o príncipe Charles, onde ela perdeu o título. Por isso, foi considerada a princesa do povo. Obviamente que eu também me incluo entre os apaixonados de Diana até hoje. Inclusive, eu achei nos guardados da minha avó uma réplica do anel de noivado da Diana. Eu vou deixar aqui. Ah, meu Deus, agora não sai. Vou deixar. Além das polêmicas e brigas conjugais, o livro também mostra o lado mãe, os projetos e ações sociais que ela lutou mesmo quando já estava separada do príncipe Charles. Ela foi um importante símbolo nos anos 80, principalmente na causa da AIDS, ao quebrar o protocolo e apertar a mão dos pacientes já em estado terminal. Lembrando que nessa época ainda não se sabia muito sobre a doença, então havia muito preconceito. As pessoas achavam que podiam pegar através do toque das mãos, abraços, mas a Diana pensava diferente. Para ela, aquelas pessoas eram as que mais precisavam de um conforto e carinho. É por isso que eu escolhi ler a biografia da princesa Diana. Desde pequena, eu lembro os meus pais falando sobre uma princesa que morreu em um acidente de carro e o mundo parou para chorar a morte dela. Só depois de um tempo que eu fui conhecendo um pouco mais sobre a figura da Lady Di, o famoso casamento. Sim, fiquei apaixonada pelo filho dela, o príncipe Harry, que era uma sensação na época. Conheci sobre as causas sociais e, mais velha, decidi saber sobre a versão dela da história. Se eu fosse resumir essa leitura, eu diria que é comovente, porque ao mesmo tempo que você se encanta ainda mais por ela, você também se choca por tudo que aconteceu e você não quer terminar o livro, porque enquanto você está na leitura, é como se ela estivesse viva. E você sabe que o final do livro é o acidente, é a morte dela. Então é muito difícil ler essa biografia. Então, se você já gosta da Diana, se prepara, porque esse livro vai fazer você se apaixonar ainda mais. E se você ainda não conhece ela, permita que ela te conte a história dela. Um ponto que eu achei muito bem elaborado no livro é a forma como é possível entender o jeito peculiar da Diana. Por que ela era assim? Ela era amorosa, tinha um olhar muito submisso, é possível ver através das fotos e dos vídeos, ela está sempre numa postura bem submissa, mas muito carinhosa com o público e com os filhos. O jornalista Andrew, quando ele escreve sobre a infância dela, é aí o ponto em que o leitor vai conseguir praticamente desvendar ela. Tudo que aconteceu na infância dela influenciou muito ela adulta. Vale a pena ler e ver o documentário. E para você, amante dos mistérios da coroa britânica, existe a série The Crown, da Netflix, que faz muito sucesso. Inclusive, a atriz que interpretou a Diana na 4ª temporada ganhou o Globo de Ouro pela belíssima atuação.
E para terminar, eu vou citar uma inscrição que teve no portão do palácio nos dias de luto antes do funeral da princesa de Gales. Não morre quem vive no coração dos que ficam. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho e não deixa de comentar. E até a próxima resenha!